Naquela véspera de Natal, o supermercado mais movimentado do bairro estava cheio de luzes, músicas e pressa. As pessoas empurravam carrinhos abarrotados, olhavam o relógio, suspiravam nas filas intermináveis. Ninguém imaginava que naquele fim de tarde, um simples gesto de uma criança iria calar a loja inteira, porque antes que as luzes se apagassem e o silêncio desconfortável caísse sobre todos, um idoso humilhado na fila ia mostrar, sem dizer quase nada, quem realmente entendia o verdadeiro espírito do Natal. O senhor Antônio tinha 78 anos e caminhava devagar apoiado numa bengala de madeira gasta pelo tempo. O casaco castanho já não segurava bem o frio, mas era o seu preferido, presente da falecida esposa, Maria. Naquela véspera de Natal, ele decidiu ir sozinho ao supermercado do bairro para comprar alguns poucos itens: pão, leite, um pequeno bolo e uma vela branca, que sempre acendia em memória de Maria. Enquanto todos enchiam carrinhos, ele carregava apenas um cestinho azul, quase vazio, mas cheio de significado. O supermercado Bom Lar era conhecido por ficar lotado na véspera de Natal. Famílias inteiras circulavam pelos corredores, crianças pediam brinquedos, casais discutiam sobre marcas, e funcionários corriam de um lado para o outro a repor prateleiras. A gerência tinha colocado músicas natalícias baixinho, mas o som quase se perdia no burburinho das pessoas apressadas. Antônio entrou devagar pela porta automática, sendo praticamente empurrado pela corrente de clientes que entravam e saíam. Ninguém reparou nele, exceto uma menina de uns 8 anos, que o observou de longe. Essa menina chamava-se Inês. Estava com a mãe, Sandra, a escolher chocolates e bombons para montar uma cesta de Natal para a família. Inês tinha olhos curiosos e um jeito atento de reparar em coisas que os adultos já não viam. Enquanto a mãe comparava preços, a menina viu Antônio aproximar-se da zona dos pães, olhar demoradamente para uma prateleira quase vazia e escolher com cuidado um pão simples, embrulhado em papel. Inês notou a delicadeza com que ele segurou o pão, como se fosse algo precioso. Antônio foi andando devagar pelos corredores, tentando não atrapalhar ninguém. Cada passo com a bengala era calculado. Ele sentia os olhares impacientes quando, sem querer, bloqueava por um segundo a passagem de algum carrinho mais apressado. Alguns desviavam em silêncio, outros bufavam, mas quase ninguém dizia com licença ou boa tarde. Com o cestinho leve na mão esquerda e a bengala na direita, Antônio escolheu também uma pequena embalagem de leite e um bolo simples, com cobertura branca e alguns detalhes vermelhos. Era tudo o que seu orçamento permitia. No corredor das velas ele parou mais tempo. Passou os dedos trêmulos por várias embalagens, até encontrar uma vela branca, fina, com um pequeno desenho dourado na base. Sorriu de lado, lembrando-se de como Maria gostava de acender velas em datas especiais. "Por ti, meu amor", murmurou, colocando a vela no cesto. Ao seu lado, um casal jovem discutia sobre qual vinho levar para a ceia, sem notar o homem idoso que silenciosamente fazia suas escolhas cheias de memória e saudade. Enquanto isso, na caixa principal do supermercado, uma fila enorme se formava. Pessoas seguravam cestos e carrinhos cheios, olhavam para os telemóveis, reclamavam da lentidão. A funcionária da caixa, Joana, já estava exausta. Tinha começado o turno cedo e quase não tivera pausa. O suor formava-se discretamente na testa, apesar do ar-condicionado, e o sorriso que desviava para os clientes tornava-se cada vez mais automático. A gerência decidira encerrar 2 caixas para poupar custos, o que deixara as restantes ainda mais cheias. Quando Antônio finalmente chegou ao fim das suas compras, respirou fundo e olhou em volta, à procura da fila mais calma. Viu uma fila enorme à direita, outra ainda maior à esquerda, e uma terceira, aparentemente mais organizada, que se estendia até quase o corredor dos cereais. Ele aproximou-se dessa última, ajeitando a bengala e segurando firme o cestinho. As pessoas na fila pareciam um rio de pressa e impaciência. Alguns olhavam para trás, já antecipando qualquer atraso que pudesse surgir. Antônio posicionou-se no final da fila, com calma. Atrás dele, um homem de meia-idade, de fato escuro e gravata vermelha, segurava um carrinho cheio de bebidas e presentes.
Olhou para o idoso, avaliou rapidamente a roupa simples, o cabelo branco ralo, a bengala surrada, e revirou os olhos, como se pressentisse problemas. À frente de Antônio, uma jovem grávida de cerca de 30 anos segurava um cesto pesado. Ela pareceu notar a presença do idoso, mas não disse nada, apenas sorriu levemente, num gesto tímido de respeito. O tempo passou. A fila andava devagar. A cada cliente que discutia o preço de um produto, pedia para retirar um item, ou procurava o cartão de fidelização na carteira, ouvia-se um suspiro coletivo. Antônio mantinha-se quieto, com o olhar calmo, como quem já aprendera que a vida não se faz de correrias. De vez em quando ajeitava o pé cansado, mexia os dedos trêmulos, ou olhava para o pequeno bolo no cesto e lembrava-se das ceias de outros tempos, quando a família era grande, a casa cheia, e Maria coordenava tudo com um sorriso. Inês, que estava noutra fila com a mãe, continuava a observar o Sr. Antônio de longe. Viu quando ele mudou discretamente o peso do corpo para aliviar a dor na perna, e como ninguém parecia notar o esforço. A mãe de Inês reclamava do preço do bacalhau e da demora, mas a menina não tirava os olhos do idoso. Algo naquela solidão silenciosa a incomodava profundamente, como se fosse uma injustiça que ninguém mais via. A situação na fila começou a ficar tensa, quando, já perto da caixa, a jovem grávida à frente de Antônio perguntou à funcionária se podia dividir a compra em 2 cartões diferentes. O sistema falhou, o terminal de pagamento teve de ser reiniciado, e a fila parou completamente por alguns minutos. Alguém lá atrás resmungou alto que isto é sempre a mesma coisa na véspera de Natal. Outros balançaram a cabeça irritados. Antônio, por sua vez, nem reclamou. Ao contrário, usou aquele tempo para endireitar um pouco a coluna e respirar fundo. Foi nesse momento que um homem alto, com um casaco caro e relógio brilhante no pulso, aproximou-se da fila vindo do lado dos caixas automáticos. Tinha um ar apressado e segurava apenas alguns produtos mais caros. Um vinho selecionado, chocolates finos e um queijo importado. Olhou para a fila comprida, franziu o sobrolho e começou a fazer aquilo que muitos fazem, mas poucos confessam: tentar encontrar uma forma de passar à frente dos outros. Primeiro aproximou-se de uma senhora de meia idade, mais à frente na fila, e disse num tom quase amistoso que só tinha 2 coisinhas e estava, mesmo com muita pressa. A senhora hesitou, olhou para o carrinho cheio que tinha, olhou para ele e acabou por ceder, abrindo espaço. Alguns atrás murmuraram, mas ninguém confrontou. O homem sorriu vitorioso e avançou alguns lugares. Inês viu a cena e apertou a mão da mãe, indignada, mas Sandra apenas disse que era assim mesmo e que era melhor não se meterem. Encorajado pelo primeiro sucesso, o homem continuou a avançar. Agora estava apenas a alguns lugares de Antônio. Ele avaliou a situação rapidamente. Um idoso com poucos itens, uma jovem grávida e mais algumas pessoas distraídas com o telemóvel. Aproximou-se de Antônio com um sorriso profissional, do tipo que parece cordial, mas não esconde arrogância. Disse num tom de falsa gentileza que estava muito atrasado, que só tinha aqueles poucos produtos, e perguntou se Antônio se importaria se ele passasse à frente. Antônio levantou o olhar com calma. Observou o homem por um segundo. Viu o brilho impaciente nos olhos, o pé a bater no chão, o relógio caro reluzindo. Pensou em dizer que também estava cansado, que a perna doía, que tinha pressa de voltar para casa antes que a noite caísse e o frio apertasse mais. Mas o hábito de uma vida inteira de ser compreensivo e não dar trabalho quase o fez ceder de imediato. Quase. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem já interpretou o silêncio como aceitação e avançou, colocando-se à frente dele. O homem de fato escuro, que estava atrás de Antônio, sorriu de canto, como se aprovasse a esperteza. Uma senhora um pouco mais à frente fez um comentário baixo, perguntando se era sempre assim, os apressados a passar à frente dos mais calmos. A jovem grávida lançou um olhar reprovador, mas voltou-se para a frente evitando conflito. A funcionária da caixa, sobrecarregada,
Nem percebeu a troca de posições, apenas viu mais um cliente aproximar-se com pressa. Foi nesse clima de desrespeito silencioso que outra situação se formou. Uma mulher de cerca de 50 anos, com um carrinho cheio, aproximou-se pela lateral da fila, fingindo estar apenas a organizar produtos perto da zona das revistas. Quando viu uma abertura entre Antônio e a jovem grávida, deu um pequeno passo à frente, empurrando o carrinho até colá-lo quase às costas do idoso. Com um pedido de licencinha, quase inaudível, ela tentou enfiar-se à frente, fazendo Antônio recuar ligeiramente. Desta vez, Antônio tropeçou de leve com a bengala e quase perdeu o equilíbrio. O cestinho balançou na sua mão, e o bolo que carregava quase caiu ao chão. A jovem grávida virou-se alarmada, segurando o braço de Antônio para o ajudar a não cair. O homem de fato atrás resmungou que as pessoas não sabem esperar a vez. Mas em vez de alguém repreender a senhora, ela ainda resmungou que, se as pessoas andassem mais depressa, isto não acontecia. Antônio, envergonhado, pediu desculpa como se a culpa fosse dele. Esse pedido de desculpa foi a gota d'água para Inês, que observava tudo de longe. Ela sentiu um nó na garganta. Como podia um senhor tão frágil e educado estar a ser tratado como um estorvo? Puxou a manga do casaco da mãe, insistindo para que olhasse para a situação. Sandra, cansada e concentrada nas suas próprias preocupações, lançou apenas um olhar rápido e disse que não deviam meter-se na vida dos outros. Mas Inês não conseguia aceitar aquele conselho naquela noite de Natal. Algo dentro dela dizia que ficar calada também era uma forma de errar. Quando finalmente chegou a vez do homem apressado ser atendido, ele colocou os produtos no tapete com movimentos bruscos, olhando constantemente para o relógio. A funcionária passou os códigos de barras e informou o valor, e ele pagou rapidamente, quase sem dizer obrigado. Enquanto aguardava o troco, virou-se ligeiramente, viu Antônio ainda a manter o equilíbrio com dificuldade, e fingiu não ver. Saiu apressado, com o saco nas mãos, sem olhar para trás. Para ele, tinha apenas resolvido a vida numa fila de supermercado. A senhora que tentara meter o carrinho à frente de Antônio também acabaria por ser atendida antes dele, graças à confusão que havia criado. Mais uma vez, ninguém interveio. O homem, de fato, atrás de Antônio, murmurou que estava a perder a paciência com tanta desorganização. A jovem grávida continuava a olhar para o idoso com preocupação, mas parecia presa entre o medo do confronto e a vontade de fazer o que era certo. Antônio, por sua vez, sentia-se cada vez mais pequeno no meio daquela multidão. Começava a perguntar a si próprio se não devia ter ficado em casa. Foi então que a outra fila, aquela em que Inês e a mãe estavam, aproximou-se da zona das caixas lado a lado com a fila de Antônio. Agora, a menina via tudo ainda mais de perto. O cansaço nos olhos do idoso, a forma como segurava o cestinho como se fosse pesado demais para seus braços magros, e os olhares de impaciência dos outros à volta. A mãe de Inês estava distraída a guardar o cartão de débito na carteira, sem prestar atenção ao que acontecia ao lado. Inês respirou fundo. O coração batia rápido no peito. Ela sabia que, se falasse alto, poderia ser repreendida. Sabia que as pessoas iriam olhar para ela, talvez rir, talvez mandar calar. Mas também sabia que estava na véspera de Natal, que ouvia falar desde pequena sobre solidariedade, respeito aos mais velhos, amor ao próximo. Como podia ficar quieta diante daquele cenário? Sentiu as bochechas aquecerem, as mãos suarem, mas, sem avisar a mãe, deu um passo à frente e saiu discretamente da sua fila, aproximando-se da zona entre Antônio e o homem de fato. A menina ficou ali, pequena no meio de adultos apressados, olhando alternativamente para Antônio, para a funcionária na caixa e para as pessoas que aguardavam. Por um momento ninguém reparou nela. Foi então que a jovem grávida, percebendo a sua presença, abaixou-se um pouco e perguntou se ela estava perdida ou se procurava alguém. Inês apenas abanou a cabeça, e com a voz trêmula, mas firme, perguntou em tom que todos à sua volta puderam ouvir: "Por que é que ninguém deixa o senhor ir à frente?" As palavras pareciam simples, quase ingênuas, mas caíram no ar como um sino a tocar num momento de silêncio.
Vários rostos se viraram. A funcionária da caixa levantou os olhos, surpresa. O homem de fato escuro atrás de Antônio franziu o senho, como se tivesse sido acusado de algo. A senhora do carrinho cheio olhou para o lado, desconfortável. A jovem grávida sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Antônio corou sem saber onde pôr os olhos. Inês continuou agora com mais coragem, já que tinha chamado a atenção de todos. Apontou com delicadeza para Antônio e disse: "Ele está aqui há imenso tempo, está cansado, e só tem um cestinho com poucas coisas. E as pessoas passam à frente, empurram, fazem-no quase cair. Hoje não era suposto ser Natal. Não era para sermos mais bons uns com os outros?" O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente do silêncio de antes. Era um silêncio carregado de vergonha. Antes de continuar a história, fica um pedido muito especial. Se esta história já tocou o teu coração de alguma forma, deixa o teu like, inscreve-te no canal, para não perderes mais histórias como esta. Partilha este vídeo com alguém que precise lembrar o verdadeiro espírito do Natal. E comenta aqui embaixo o que faria se estivesses nesta fila. O teu apoio ajuda muito a levar mais mensagens de empatia e esperança a mais pessoas. A mãe de Inês, que até então estava concentrada a pagar as compras, virou-se alarmada ao perceber que a filha estava a falar em voz alta no meio do supermercado. Corou, pedindo desculpa a alguns à volta e tentou puxar Inês de volta pela mão. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a jovem grávida levantou a mão e com um sorriso emocionado disse: "Ela tem razão." Voltou-se para Antônio e acrescentou: "O senhor devia ir primeiro. Eu posso esperar." Essas palavras quebraram uma espécie de barreira invisível. O homem de fato, que até então tinha apenas resmungado em surdina, sentiu o peso dos olhares ao seu redor. Percebeu que, se dissesse algo contra, seria claramente visto como egoísta. Engoliu em seco, ajeitou a gravata e murmurou algo como: "Claro, claro, o senhor pode passar à frente." Assim, desconfortável, deu um passo atrás, abrindo espaço para Antônio aproximar-se da caixa. A funcionária Joana, que observava a cena com olhos arregalados, sentiu-se de repente profundamente tocada. O cansaço parecia diminuir por um momento. Acenou para Antônio com um sorriso sincero, convidando-o a chegar mais perto. "Venha, senhor. Ponha aqui as suas coisas. E não se preocupe, agora é a sua vez", disse, com uma doçura que não conseguira usar durante todo o dia. Enquanto Antônio avançava, ainda meio sem jeito, o público em redor continuava em silêncio, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Antônio aproximou-se da caixa com passos ainda mais cuidados. As mãos tremiam ao colocar o pão, o leite, o bolo e a vela no tapete rolante. Sentia-se confuso, emocionado, quase incapaz de acreditar que toda aquela agitação era por causa dele. Murmurou um "obrigado" tão baixo que quase ninguém ouviu. Mas Inês, que se colocara ao lado da mãe agora, percebeu e sorriu. No rosto enrugado do senhor Antônio, algo se suavizou, como se um peso invisível tivesse sido retirado. A jovem grávida ajeitou o cesto e, com um ligeiro rubor, acrescentou em voz alta: "Desculpe se não falei antes, senhor. Devia ter tido esta atitude desde o início." Outros começaram a balbuciar pedidos de desculpa ou comentários de concordância. A senhora do carrinho cheio recuou um pouco envergonhada e evitou olhar diretamente para Antônio. O homem de fato mexia ansiosamente no telemóvel, fingindo estar ocupado, para não encontrar os olhos de ninguém. A mãe de Inês, ainda um pouco envergonhada pela ousadia da filha, olhava agora para a situação com outro entendimento. As palavras da menina, que tantas vezes pareciam idealistas demais, naquele momento mostravam-se necessárias. Aproximou-se de Antônio e disse com sinceridade: "Peço desculpa, senhor. Devíamos ter visto antes o que estava a acontecer. Às vezes a pressa faz-nos esquecer o essencial." Antônio abanou a cabeça num gesto de que nada disso era necessário, mas os olhos úmidos revelavam que aquilo o tocava profundamente. Quando Joana passou todos os produtos e informou o total da compra, fez algo que não costumava fazer. Num impulso que nem ela soube explicar bem,
Retirou discretamente um pequeno desconto promocional que tinha direito a aplicar e que guardava para situações especiais. Hoje é Natal, Sr. Antônio, disse com um sorriso. Considere isto um presente da casa. Ele olhou para ela surpreso e perguntou como ela sabia o seu nome. Joana apontou para o cartão de cliente que ele entregara, mas na verdade, naquele momento, parecia conhecê-lo muito além de qualquer número no sistema. Enquanto Antônio pagava, o ambiente em volta parecia transformar-se. As pessoas que antes só pensavam em acabar rápido as compras, agora observavam com atenção aquela cena tão simples, mas tão poderosa. Uma criança tinha sido a única a dizer em voz alta, o que, no fundo, todos sabiam que estava errado. E a verdade vinda de uma voz tão pequena expôs a indiferença de muitos adultos. Alguns sentiram-se verdadeiramente envergonhados da forma como tinham ignorado o idoso, como se ele fosse apenas mais um obstáculo no caminho para as suas ceias perfeitas. Quando Antônio recebeu o troco, levou alguns segundos a guardá-lo na carteira antiga de couro. Depois pegou cuidadosamente os sacos de compras e virou-se, enfrentando as pessoas que ainda o observavam. Não estava acostumado a ser o centro das atenções e isso deixava-o nervoso. Ainda assim, encontrou força para dizer, com voz trêmula mas audível, obrigado. A todos. E especialmente a ti, menina. Há muito tempo que não via alguém lembrar assim o que é respeito. Inês sentiu o coração disparar. Não sabia bem como responder. Então apenas sorriu e acenou com a cabeça. A mãe pousou a mão no ombro da filha, orgulhosa e emocionada. Joana, na caixa, tinha os olhos marejados. A jovem grávida limpou discretamente uma lágrima. De repente, o supermercado, tão barulhento minutos antes, parecia um lugar diferente. Um lugar onde, ainda que por breves instantes, as pessoas tinham parado de olhar apenas para as listas de compras e tinham olhado umas para as outras. Enquanto Antônio se preparava para sair, teve dificuldade em equilibrar os sacos e a bengala ao mesmo tempo. Desta vez, porém, não ficou sozinho. A jovem grávida avançou e disse, deixe-me ajudá-lo com um dos sacos. O senhor não precisa carregar tudo sozinho. A mãe de Inês prontificou-se a levar o outro saco até a porta de saída. Antônio tentou recusar, por hábito de não incomodar, mas acabou por aceitar, percebendo que também permitir que outros ajudem faz parte da dignidade. O grupo caminhou lentamente até a saída do supermercado. Inês ia um pouco à frente, abrindo espaço entre as pessoas. Algumas, ao verem a pequena comitiva, afastavam-se e, ao reconhecerem Antônio, murmuravam um boa tarde ou feliz Natal, envergonhado. Era como se, ao deslocar-se pelo supermercado, ele deixasse atrás de si um rasto de consciência desperta. A cada saudação tímida que recebia, Antônio sentia-se um pouco menos invisível. Quando chegaram à porta automática, o vento frio da rua entrou, lembrando a todos que a noite de Natal estava mesmo a chegar. As luzes na rua piscavam, e o cheiro distante de castanhas assadas invadia o ar. A jovem grávida entregou o saco que carregara a Antônio, desejando-lhe um Natal cheio de paz. A mãe de Inês fez o mesmo, acrescentando um que Deus o abençoe, sincero. Antônio, com os olhos marejados, agradeceu. Que ele abençoe vocês também. O que fizeram hoje, eu não vou esquecer. Inês, ainda sentindo o peso da emoção, tomou coragem mais uma vez. Aproximou-se de Antônio e perguntou, posso dar-lhe um abraço? Ele hesitou por um segundo, surpreendido. Mas depois abriu os braços, com sacos pendendo das mãos, e inclinou-se o quanto pôde. A menina abraçou-o com força, como se quisesse reparar com aquele gesto todos os minutos de indiferença que ele tinha enfrentado naquela fila. Para Antônio, aquele abraço valeu mais do que qualquer presente caro de Natal. Depois de se despedirem, Antônio começou o caminho de volta à casa, caminhando devagar pela calçada fria. Cada passo era acompanhado de uma sensação estranha de leveza, misturada com uma pontada de tristeza. Leveza por sentir-se finalmente visto, respeitado. Tristeza por saber quantas vezes ele ou outros como ele passaram pela mesma situação, sem que ninguém se manifestasse.
Mas naquela noite algo tinha sido diferente. Uma criança tinha erguido a voz e isso mudara tudo. No supermercado, as filas continuaram a andar. As compras continuaram a ser passadas. Mas o ambiente já não era o mesmo. As pessoas olhavam mais umas para as outras. Um jovem deixou uma senhora idosa passar à frente. Um homem que segurava apenas uma garrafa de refrigerante recusou um empurrãozinho à frente na fila, dizendo que podia esperar. A jovem grávida parecia mais tranquila. Joana, na caixa, sorria com mais sinceridade para cada cliente, como se tivesse encontrado um novo propósito naquele trabalho tão cansativo. Inês e a mãe caminhavam para casa carregando as sacolas com as compras da ceia. Sandra, que no início tinha ficado envergonhada pela atitude da filha, agora revia mentalmente tudo o que acontecera. Percebia que a coragem de Inês tinha exposto algo que ela mesma preferia ignorar. A tendência de fechar os olhos às injustiças pequenas do dia a dia. Olhou para a filha e disse: "Sabes, Inês, hoje foste muito mais adulta do que muitos ali dentro, incluindo eu." Inês sorriu, mas o seu sorriso era modesto. "Eu só não consegui ficar calada, mãe. Ele parecia tão sozinho. E hoje é Natal. O pai sempre diz que respeito não é só em casa, é em todo lado." Sandra sentiu um aperto no peito, lembrando-se de como, ultimamente, a família vivia tão apressada, com pouco tempo para o que realmente importava. Talvez fosse hora de resgatar algumas conversas à mesa, alguns valores esquecidos na correria do cotidiano. Antônio chegou ao seu pequeno apartamento algumas ruas adiante. O prédio era antigo, com paredes marcadas pelo tempo, mas bem arrumado. Subiu devagar as escadas, apoiando-se no corrimão. Dentro de casa, o silêncio era grande, mas não o incomodava tanto quanto em outros anos. Colocou as compras sobre a mesa da cozinha, tirou o casaco com cuidado e sentou-se um pouco para recuperar o fôlego. Depois foi buscar um castiçal simples, colocou a vela branca e preparou-a para o momento em que a acenderia. Enquanto preparava o pão, o leite e o pequeno bolo, Antônio lembrava-se do rosto de Inês, das palavras corajosas, dos olhares envergonhados dos adultos. Perguntou a si mesmo se tinha sido justo sentir-se tão magoado antes. Talvez muitos estivessem apenas distraídos, afogados em preocupações. Ainda assim, aquela distração tinha um custo, e ele conhecia bem esse preço, o de sentir-se invisível. Se ao menos percebessem como um gesto simples pode mudar o dia de alguém, pensou, ajeitando cuidadosamente o bolo num prato de louça antigo. Naquele mesmo momento, em muitas casas pela cidade, famílias preparavam ceias, acendiam luzes, arrumavam mesas. Poucos sabiam da cena que acontecera naquele supermercado, mas para aqueles que estiveram presentes, nada seria exatamente igual. A jovem grávida contou a história ao marido mais tarde, emocionada, explicando como uma menina de 8 anos a tinha lembrado do que significava realmente esperar um filho num mundo melhor. O homem de fato, ao chegar a casa, ao tirar o casaco caro, viu o próprio reflexo no espelho e não gostou do que viu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de si mesmo sem conseguir culpar ninguém. Joana, a funcionária da caixa, chegou ao fim do turno exausta, mas com uma sensação diferente no peito. Em vez de apenas reclamar dos clientes difíceis e do cansaço, contou à colega do turno da noite como uma criança tinha transformado o ambiente inteiro da loja. Percebeu que o seu trabalho, tão rotineiro e mal pago, podia ser cenário de pequenos milagres sociais, se as pessoas estivessem dispostas a ver. Ao chegar a casa, contou tudo à mãe, que lhe disse que talvez aquele tivesse sido o verdadeiro presente de Natal do dia. A mãe de Inês, ao preparar a mesa da ceia, não conseguiu evitar colocar um prato a mais, vazio, como antigamente a avó fazia, para quem pudesse aparecer. Inês perguntou para quem era o prato e Sandra respondeu: "Para quem estiver sozinho, nem que seja só no nosso pensamento." No seu íntimo, imaginava Antônio a cear sozinho e fazia uma silenciosa oração para que ele sentisse de alguma forma que não estava totalmente esquecido. Enquanto a noite avançava e as primeiras badaladas de meia-noite se aproximavam, Antônio sentou-se à sua pequena mesa. Colocou o pão,
um copo com leite, o bolo branco e a vela acesa no centro. Olhou para a chama tremeluzente e murmurou: Maria, hoje aconteceu uma coisa bonita. Uma menina lembrou às pessoas que eu ainda estou aqui. Sorriu com ternura, sentindo-se acompanhado por memórias e por aquele gesto recente de bondade inesperada. A chama da vela parecia dançar com mais vida, refletindo-se nos olhos úmidos de Antônio. Ele não tinha uma ceia farta, nem uma casa cheia, mas naquela noite possuía algo que muitos, mesmo rodeados de gente e comida, não tinham: um coração profundamente tocado por um ato de coragem e de respeito. Com cada pedaço de pão que levava à boca, era como se estivesse a saborear não apenas alimento, mas a confirmação de que ainda havia humanidade no mundo. Anos depois, muitos dos que estiveram naquele supermercado talvez já não se lembrassem da lista de compras que fizeram, nem do preço do bacalhau, nem da música que tocava nas colunas. Mas a cena do idoso quase caindo, das pessoas a ignorarem-no, e da menina pequena a erguer a voz na véspera de Natal, essa permanecia gravada na memória, porque no fundo, todos sabiam que tinham sido confrontados com algo muito maior do que uma simples fila de mercado. Tinham sido confrontados com a forma como escolhiam ver, ou não ver, o outro. E assim, a história daquele idoso desprezado na fila do supermercado, até que uma criança fez todo mundo se envergonhar na véspera de Natal, foi passando de boca em boca, contada em mesas de ceia, em salas de aula, em conversas entre amigos, lembrava sempre a mesma verdade. Não é a pressa nem as compras que definem o Natal, mas a forma como tratamos aqueles que caminham mais devagar, carregam menos nas mãos, mas muito mais na alma.